Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Esse vídeo eu quero deixar em homenagem ao meu pai, né? Eu vou baixar um pouquinho mais o som aqui, que ele gostava de Roberto Carlos pra caramba. É por isso que eu vou deixar de fundo. Mas já chorei tudo que tinha pra chorar, meu. O bagulho é foda. Ninguém quer perder um pai, né? Mas ninguém quer perder um pai, mas vocês têm que valorizar, mano. Enquanto vocês tiver o pai de vocês, o pai e a mãe, vocês valorizam, porque, mano, é uma dor que vou falar. E eu sempre, mano, passei por. Deixa eu diminuir o volume um pouco aqui. Eu sempre passei, tipo, por esses bagulho, mas, tipo, sempre muito distante. Sempre muito distante, né? Não era, tipo, próximo. E, tipo, da vez que eu fui passar próximo, logo meu pai. E. Nossa, tipo, eu queria muito ter sido melhor com ele, né? E, tipo, muitas questões. Já começa que eu não chamava ele de pai, né? Chamava ele de Pedro. Isso porque, tipo, nas antigas a gente não se batia muito, né? Eu saí de Mogi brigado com ele, né? Na época que eu vim embora pra São Paulo. Graças a Deus que, tipo, mano, eu vim embora, foi a melhor coisa que eu fiz na questão de, tipo, ter um pouquinho de distância, ver o mundo, tipo, aqui fora, sabe? E eu consegui ter uma percepção diferente, né? Tanto é que eu voltava, tipo, já era outro clima, a gente não tinha mais aquelas brigas, aquelas discussões, né? Querendo ou não, era o jeito dele cuidar, dele pensar o melhor pra gente, o jeito que ele pôde cuidar na época, né? Eu sempre pensei, pô, ele devia ser mais ambicioso, mais, né, mais pra frente, tipo, pensar que nem nós, tipo, mano, progredir, isso e aquilo, e não, mano, tipo, ele não ligava pra esses bagulho de riqueza de nada, o negócio dele era simples, né, e ele queria passar isso pra gente, tipo, e o simples dele era aquele negócio, mano, só sustentar a gente não seguir o mau caminho pra ele, acho que já tava bom. Era isso que ele pensava e na nossa cabeça não entrava de jeito nenhum. A gente queria mais, queria, tipo, né, igual nas cenas antigas, né, que ele catava reciclagem e tal, tudo. E ele gastando dinheiro com carrinho de reciclagem, tipo, montando carrinho de reciclagem, gastando dinheiro que era, dá pra comprar um carro. E eu não entendi aquilo, tipo, caramba, mano, você não pensa em progredir, isso aqui, comprar um carro, né? Uns negócios, tipo, ficava desse negócio de bicicleta, de carrinho de reciclagem, e eu, tipo, mano, não entrava na cabeça, né? Mas agora eu entendo que, tipo, pra ele, tipo, essas coisas nem fazia sentido, tipo, fazia sentido era criar a gente, né? Não deixar faltar as coisas dentro de casa, sempre foi uma questão, né? E acabou que, tipo, gerou muito conflito na nossa infância e eu não me batia muito com ele por causa disso. E hoje eu entendo que, tipo, ele queria isso pra gente, ele queria, tipo, deixar os ensinamentos dele, que o simples, mano, é o mais importante, né? Claro que a gente corre atrás do nosso, a gente, tipo, é outro ciclo, então a gente tá indo atrás do nosso objetivo, mas, pô, se eu pudesse ter sido mais próximo dele, se eu pudesse ter o costume de chamar ele de pai, acho que, tipo, teria sido bem melhor, né? Só que eu fiz minha parte de filho também, eu voltei, né? Mesmo que eu saí brigado, voltei, a gente se aproximou novamente, aí conheceu as netas dele, né? E é difícil. Mas ele. Eu acho que eu deixei ele orgulhoso, né? Porque aquela pegação no pé toda, aquelas brigas todas que ele tinha com a gente não era por mal, né? Eu entendo isso e entendi isso antes dele partir, que não era por mal, era tipo o jeito dele cuidar, o jeito dele estar perto e tipo pra gente não seguir o mau caminho que tipo muitas vezes estava na nossa porta, né? Quem conhece Jundiapeba tá ligado, quem conhece Mogi tá ligado, né? Não generalizando, mas tipo, coisa errada tem em todo lugar, mas aquilo ali tava na nossa porta, a gente cresceu onde o crime habita e reside, e nem por isso a gente virou traficante, né? E acho que nessa parte a gente deixou ele orgulhoso, tanto eu quanto meus irmãos,
né? Todos seguindo um caminho legal, caminho de trabalho, né? De coisas certas. E acho que essa parte ele ficou orgulhoso da gente. Mas foi também graças à pegação no pé dele que ele pegava no nosso pé, né? Era o jeito dele, né? Proteger a gente desse mundão, né? Que só tem maldade e coisa errada. E acaba que, tipo assim, ele não sabia se expressar, então ele se expressava brabo. Aquele jeito do pessoal das antigas, meio, né? Chucro e tal. E acaba que dava conflito entre a gente. Mas com o tempo eu fui entender. Com o tempo eu fui entender e, tipo, hoje em dia, tipo, que nem as besteiras, né? Na época que a gente achava que era besteira, que ele brigava comigo. Hoje em dia nem eu aguento, né? Tipo, bagulho de sons. Mano, som estralando, né? Que nem os meninos tava lembrando ontem lá no. Antes de ontem no velório. Tipo, muitas coisas que a gente naquela época ali não entendia muito e achava ruim com ele, né? Tipo, mano, ele brigava por causa de som alto, narguile, no quarto lá estralando, e, mano, aquele negócio claro que incomoda os mais velhos, né? E. Só que nós não entendia na época, e hoje eu entendo, hoje é uma coisa que eu não entro, né? Não, tipo, não briso nesse bagulho, eu tenho maior respeito pelos vizinhos, né? Negócio de som alto. Tipo, não liga o som alto em qualquer canto, tem ambiente pra isso, entendeu? Então a gente aprende a respeitar as coisas com o tempo. Só que naquela época nós era moleque, então é, acabou gerando muita treta entre a gente, mas eu voltei lá depois e a gente volta como visita e volta, tipo, outro clima, né? Tipo, volta se reconciliando, né? Tipo, ele já não tinha mais motivo de brigar, já viu que, tipo, a gente tava seguindo o caminho certo. Meu, ele via a gente chegando com esse ônibus aí. Nossa, os negócios do SBT, acho que, tipo, meu, ele olhava de um jeito, ele ficava todo feliz, meu, tipo, caramba. E agora que eu entendo que, tipo, a mentalidade que ele tinha, né, de pegar no nosso pé pra gente não virar coisa errada, deu certo. Mesmo que ríspido, mesmo que bruto, né, a gente não entendia muito, eu não entendia muito, né. E acaba que com meus irmãos ele foi mais de boa, porque eu era ali o primeiro, né, então acaba que sobrou mais pra mim. Nem por isso, tipo, eu tenho mágoa dele nem nada. A gente se. Eu saí brigado aqui, como eu falei, saí brigado de Mogi das Cruzes, de Jundiapeba, mas voltei, os anos se passaram, ele conheceu as netas dele, né? E a gente voltou a se falar. E sempre que eu podia, vocês acompanhavam aí, sempre que eu podia, eu tava aqui em Jundiapeba, né? Vendo eles, dando um abraço, mesmo que rápido, às vezes pela correria do serviço, mas sempre eu fazia a minha parte de vir aqui, porque eu acho importante isso, né? E agora, tipo, eu tenho um a menos pra poder ir lá ver, né? Que não, meu pai se foi, mas ele deixou o ensinamento dele que a gente vai seguir pro resto da vida. E agora, tipo, depois de velho, ninguém mais de nós vamos se desandar, né? Tá todo mundo no caminho de serviço aí, de trabalho, tipo, progredindo. E eu acho que era isso que ele queria da gente, mesmo ele sem saber se expressar naquela época. Acaba que, tipo, até meus amigos ele tumultuava. E os meninos até, tipo, antes de mim, começou a entender isso. Alguns na época já entendiam, não, mano, é seu pai, papo. E é o jeito dele cuidar de vocês, isso, aquilo, é o jeito. Ele tem medo, né, de vocês cair pra coisa errada. Só que na época eu não entendia, era cabeça dura, batia de frente mesmo, né? É, uma coisa que eu penso que eu poderia ter sido melhor na época era isso, né? Entendido mais ele. Mas eu voltei, tipo, tive a convivência com ele boa, né? Ele com as netas dele, nossa, eu amava essas netas dele. E é isso, agora ele tá com Deus, né? No dia do aniversário dele, ele seria enterrado, mas a gente não sabe os planos de Deus, né? Quem sabe é Deus, então muitas vezes a gente cai no blasfêmio de, pô, pra quê, né, mano? Tipo, ele tinha maior tempo ainda, mano. Não era nem tão de idade, né? Mas Deus sabe o que faz, né? E se tava para Deus recolher ele no dia do aniversário dele, tá feito, né? A gente entende, né? Claro que fica saudades, mas os planos de Deus a gente não sabe. E, mano, ele gostava de ser Roberto Carlos pra caramba. E é uma coisa que, tipo, eu olho assim, tipo, o que eu tô trilhando, o futuro que eu quero pra mim, eu olho, tipo, mano, qualquer dia eu ia ter a oportunidade de conseguir um vídeo desse cara pra ele, né? Nossa, ele ia amar, mas, tipo, não deu tempo. Mas é aquilo, né? A gente não sabe os planos de Deus na nossa vida, né? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe.
E e eu ficava louco com ele nessa parte de ser mais ambicioso com as coisas, porque ele já trabalhou, né? Eu vou deixar as fotos aqui. Ele já trabalhou em, tipo, uns lugares da hora. Mano, tava vendo ali nas coisas antigas dele, que ontem a gente tava organizando lá, tirando lá as coisas dele, né? Pra doar as que davam, né? E no meio dessa documentação dele, a gente vê nas fotos antigas dele, onde ele trabalhou, na carteira de trabalho, tinha as lembranças, né? Foto de onde ele trabalhou. Ele trabalhou no Bourbon, no hotel tipo de renome lá em São Paulo, né? Tipo, ele mesmo sempre contava que ele já tinha levado, não sei se antes de ser fã ou não, ou depois, né? Com certeza antes, mas já tinha levado o Roberto Carlos, né? Na época que ele era manobrista lá e tal. E isso não entrava na minha cabeça, tipo, e por isso que dava muito conflito de eu ver as coisas que ele já tinha feito da vida, né? Os trabalhos que ele já tinha participado. E depois, na minha época, né? Isso já eu vendo criança e vendo ele, tipo, mexendo com bagulho de reciclagem, pai, tipo, mano, aquilo me corroía. Não que na minha época eu entendi essa parte que ele já tinha trabalhado nos lugares da hora, eu escutava falar, mas eu vendo ontem, o caramba, mano, é foda, ele trabalhava no lugar da hora, tipo, não sei o que aconteceu com a vida dele, né? Mas de qualquer forma ele não foi embora, não deixou a gente, né? Mesmo mexendo com bagulho de reciclagem, que era um bagulho que, mano, me envergonhava na época, mas hoje, tipo, eu acho que eu pegaria no bagulho junto com ele, tá ligado? Porque hoje faz todo sentido, né? Naquela época eu não fazia. Mas foi assim que ele botou comida dentro de casa. E hoje eu não tenho mais vergonha disso, né? A gente entende que é um trabalho digno, né? E. Mas naquela época eu era moleque, mano. Enfim, não, não batia, né? Não batia as ideias eu vendo que, tipo, mano, ele podia arrumar um trampo da hora, voltar a trabalhar com o que ele já tinha trabalhado, com as coisas da hora que ele já tinha trabalhado. Mas. Mas enfim, coisas da vida, né? É, deu uma quebrada aqui que despertou o alarme. Na hora de trabalhar, né? Mas é isso, aí eu fiquei magoado com ele com essa parte aí né, de ele trabalhar com reciclagem na época, mas era uma coisa que fazia sentido na cabeça dele, não na minha, nem nos meus irmãos, né? Mas fazia sentido na cabeça dele, era o que ele sustentava a gente, era o que ele trazia o dinheirinho pra dentro de casa pra gente não faltar nada de comer. E eu sou grato por ele, por tudo que ele fez pra gente, né? Quero deixar esse vídeo em homenagem a ele. Eu vou deixar registrado no canal aqui, mas não é pra like, nem almejando visualização, não. É mais pra registro, pra me deixar guardado, pra lá na frente, né? Eu tá lembrando dele nesse vídeo. E, e um conselho pra vocês também, né? Tipo, quem tá aí brigado com o pai, com mãe, mano, vai atrás de reconciliar, vai atrás de, né, dar um passo atrás, independente do motivo que seja, vai atrás de, né, voltar a falar com eles, de estar tá mais presente, né, quem tá longe, esteja mais presente pai e mãe, porque, mano, o bagulho é uma dor que, mano, eu ainda não sabia como que era, mas agora eu sei, tipo, dá uma vontade de ir lá e tirar ele dali, entendeu? Todo dia sonhando com ele, faz o quê? Faz 3 dias, né? Foi na quinta-feira, hoje é domingo. E ontem mesmo eu sonhei que ele tava com frio lá naquele lugar, mano. Ele tava falando, tô com frio aqui. E, mano, dá uma vontade de ir lá e tirar ele dali. E, tipo, mano, não tem mais o que fazer. Então, vocês que tem pai e mãe vivo aí, mano, valoriza. E você que tá brigado com seu pai e com sua mãe aí, mano, vai atrás de arrumar isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quando é uma coisa que a gente tá esperando, ele tá internado, ou tá passando por alguma situação difícil, é outra coisa, a gente vai se preparando, né? Mas quando é uma coisa que a gente não espera, né? Que nem não esperava, tipo, tinha ali esse jeito brabão dele, é uma coisa que a gente não entendia, mas já era a hipertensão dele atacando, né? Ele sentia as pontadas, as coisas, tava tomando medicação para isso, para tratar, mas essa hipertensão dele, essa brabeza dele que a gente via nas antigas, ele vinha na rua tumultuar comigo, com os meus colegas, e eu não entendia, mano. Eu achava que era a brabeza dele, mas não, era tipo já essas hipertensão dele atacando, né? E hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo, ele foi de uma forma que para poucos, né? Que não, ele chegou em casa tranquilo,
né? Mexendo no celularzinho dele ali, lendo os livros dele, depois foi dormir e simplesmente não acordou mais, né? Acredito que ele não sentiu dor, não sentiu nada, né? Deus sentiu de recolher ele e recolheu ele de uma forma que a gente a gente fosse passar da melhor forma possível, né? Não foi um acidente, não teve maldade com ele nem nada. Infelizmente ele simplesmente só dormiu e não acordou mais. Mas a gente não tava esperando, né? Que ele não é um baque, ele não tava mal nem nada, tava normal. Mas é coisa da vida. Ele gostava de ser Roberto Carlos dele, nossa. Toda vez que chegava lá ele tava com o celularzinho escutando. E lendo os livros dele, gostava de ler pra caramba os livros da época dele lá, né? Das coisas que ele acreditava e tal. E hoje em dia eu vou chegar lá, eu sei que eu não vou mais ver, né? Mas eu me reconciliei com ele, eu tive as partes boas com ele, a gente curtiu o final do ano junto, curtimos o aniversário do meu irmão junto, né? E agora curtimos o aniversário dele, é, no velório dele, né? Mas é isso, é o conselho que eu dou pra vocês. Então, obrigado com o pai e com a mãe aí, com quem quer que seja, vão lá, se retrate, porque a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas podem partir do nada e, tipo, não dá tempo, né, de se retratar. Então, vão lá e façam isso agora, enquanto vocês podem. Eu tive meu tempo de me retratar com meu pai e aproveitei, né, tipo, eu mesmo brigado, né, naquela época, foi que em 2010, né, ou para, acho que 2010 pra frente, 2013 por aí. Eu saí, vim pra São Paulo. Desde então tô por cá, mas sempre voltando pra ver minha mãe, ver ele, né? Eu nunca chamei ele de pai, eu tô chamando ele agora, toda hora, né? Eu queria ter mais o hábito de chamar ele de mais vezes de pai, né? Em vida, chegar lá, ô pai, né? Eu queria ter o hábito, né, de chamar ele de pai mais vezes em vida, mas não tive esse hábito. Eu sinto que essa parte fez falta para ele, mas ele também nunca cobrou, né? Isso e é questão da criação, então eu não tive essa criação com esse costume de chamar ele de pai, era sempre Pedro. Mas hoje esse vídeo aí em homenagem ao meu pai, Pedro. E é isso. Vai ficar registrado aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo aí, né? Eu vou encerrar por aqui, mas a mensagem que eu deixo é essa. Vão lá e se retratem com o pai de vocês, com a mãe de vocês, quem tiver brigado. Quem não tiver e estiver longe, chegue mais próximo, né? Tente visitar mais, porque depois que vai é uma dor que a gente não sabe descrever, mas a vontade que dá é ir lá e tirar ele de lá, entendeu? Tirar ele de lá e dar um jeito de fazer reviver de novo. Mas é uma coisa impossível, né? Agora é acostumar com a ideia, tentar se distrair, voltar à nossa rotina, né, de trabalho. Já estou voltando daqui a pouco, né? 7 horas agora, 8 horas já entro. Então vou me recuperar aqui, vou me arrumar e meter marcha e encerrar esse assunto, né? Eu vou deixar esse vídeo registrado aí para mim poder lembrar, né, dele. Mas encerrar esse assunto e voltar à nossa vida ao normal aí, lembrar dele das partes boas, tudo que ele fez por nós. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, né? E se inscrever no canal, se inscrevam aí. Que os vídeos agora vão ser, né, pertinente ao canal, coisa animada. Eu vou deixar esse vídeo aqui somente de registro, né? E a quem sentir no coração aí de tá fazendo o que eu tô comentando aqui, vai lá, reconcilia com o pai, reconcilia com a mãe, né? Pede desculpa, independente do erro, se foi do pai ou da mãe ou se foi seu, vai lá, conversa, porque a gente não sabe o dia de amanhã e se acontecer qualquer coisa você vai estar bem consigo mesmo, igual eu tô, entendeu? Mesmo que eu tô triste por ele não estar aqui comigo, não tá mais com a gente, eu não poder mais ver ele, mas eu sei que, tipo, eu reconciliei com ele, eu não deixei ele partir, a gente brigado, né? E é sobre isso. Eu sei que ele não tinha ambição com as coisas, né? Ele não pensava em riqueza, né? Coisa que a gente pensa e é só o que a gente pensa, a gente dorme e acorda pensando nisso. E ele não, ele tipo queria só sustentar a gente ali mesmo que a gente não fosse pro mau caminho. E isso aí ficou de ensinamento, né? Ele era do simples e demorou pra mim entender isso. Entendeu? Ele com aqueles carrinhos de reciclagem dele, as bicicletas e tipo, eu caramba, compra um carro, compra um, meu, o dinheiro que você gasta com isso aí, você compraria um carro, isso aqui, mas não queria saber disso, ele queria saber só de sustentar a gente e manter a nossa vidinha ali já era.
Demorou pra entrar na minha cabeça, mas uma hora entrou. Uma hora entrou e agora, tipo, depois que ele se foi, mano, faz muito mais sentido. Tipo, eu vendo as coisas ali, mano, ele não pensava em nada, ele pegava um dinheirinho, não comprava uma roupa, não comprava nada, só jogava dentro de casa o dia. Era só simplesinho e eu te retirando as coisas dele ali, né, as roupas, tipo, tudo simplesinho, as papeladas, tipo, os bagulho que não fazia nem muito sentido, mas pra ele fazia, né? E ele era simples. Meu, se tudo que eu juntei dele ali, se a gente juntou, né, eu e meus irmãos, se der quatro, cinco malas é muito. Tipo, o que ele tinha na vida era isso. É foda, né? Mas ele não. É umas coisas que faz sentido pra gente ter acúmulo de um monte de coisa de bem material e pra ele não fazia. Ele queria só ver a gente criado aí, né? E ele criou. É, meu irmão aí tá trabalhando numa empresa da hora. Meus dois irmãos, né, trabalhando numa empresa da hora. Meu outro irmão trabalhando com coisas de evento também, iluminação. Eu trabalhando aí com ônibus e lá na SBT. Então, acho que a gente deixou claro que tipo a educação que ele nos deu, mesmo ríspida e com aquela braveza toda, fez efeito, né? A gente não entrou pro mau caminho. Então, a parte dele tá feita. Obrigado, pai, por ter criado a gente e não ter ido embora, né? E mesmo brabo daquele jeito e ríspido daquele jeito, ter botado a gente na linha para ter um futuro. Agora nessa parte a gente vai fazer e dar sentido a isso. É isso, tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Então, feliz aniversário, viu? Tudo de bom, hein? E tenha paciência, que dá tudo certo. Só, vai dar tudo, já deu tudo certo.